Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar uma mensagem de esperança, de fé, de alegria. O programa Visão Espírita recebe hoje nos seus estúdios, para uma entrevista, uma conversa, um papo muito agradável, André Luiz Peixinho, professor, filósofo, psicólogo, mestre, professor da Universidade Federal, Faculdade de Medicina da Bahia, da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e presidente da Federação Espírita da Bahia. Seja bem-vindo, Peixinho. Obrigado, André, pela atenção, pelo cuidado. E ao telespectador, eu desejo que aproveite bem esse momento de reflexão sobre a vida, sobre a saúde. Recebe também nos seus estúdios José Antônio Luiz Balieiro, companheiro dedicado ao trabalho e à lide da divulgação do Espiritismo ao longo do tempo em todo o estado de São Paulo e no Brasil. Balieiro, presidente da USE, como sempre, dedicado atualmente como vice-presidente, incentivando os trabalhadores desta seara bendita e ampliação do movimento espírita, atualmente trabalhando dedicadamente na expansão, na multiplicação da USE estadual, do qual é presidente. Seja bem-vindo, Balieiro. Bom estar com vocês e o privilégio de estar aqui acompanhando o Peixinho de bem pertinho para aurir esses conhecimentos e essa presença tão agradável a nós em Ribeirão Preto. O programa Visão Espírita, Balieiro e Peixinho, nós vamos hoje tomar a liberdade de explorar o seu conhecimento espírita, mas também a sua vivência, a sua formação profissional. E o programa Visão Espírita começa com uma pergunta, né? Porque o nosso telespectador, muitos são espíritas, outros professam diversas fés e são todos muito bem-vindos e nos acompanham. Peixinho, somos um corpo que possui um espírito ou um espírito que possui um corpo? Esta é a grande questão antropológica, filosófica, que, ao ser definida, provoca uma série de atitudes, de comportamentos e de organizações na sociedade. Então, nós dizemos que o grande equívoco da atualidade é pensar que somos um corpo que, às vezes, tem um espírito, e nem sempre, né? Porque na lógica do materialismo, nem espírito nós temos. Isso é muito bem trabalhado pelos franceses modernos, filósofos, Luc Ferry e companhia, e eles ficam sem muita perspectiva para dar sentido à vida. Mas o que eles não têm, nós temos, é a visão de espírito que manifesta-se num corpo, mas não só neste corpo físico. Existe um corpo espiritual, existem outras formas de expressão, mas a essência do universo é o espírito. A matriz do universo é o espírito. Vocês podem encontrar isso de uma outra forma nos textos hoje de física quântica de Amit Goswami, quando ele mostra que a origem do universo é a consciência. A matéria é uma manifestação da consciência. Nós dizemos o espírito é a matriz do universo. O corpo é apenas uma das suas construções possíveis nesse infinito de vivências e de possibilidades que ele experiencia. O espírito possuidor da consciência, elemento básico, princípio inteligente, que move, que anda, e ele se manifesta através da sua vontade e ela se manifesta por força do seu pensamento. Nós temos um dito, né, que diz assim: mens san in corpore san. Né? Com isto, como que nós
como que nós espíritas, como podemos definir atualmente, ou você profissionalmente também pode nos dizer, um conceito de saúde? Essa é uma discussão bastante ampla, tanto nos arraiais espíritas como nas academias, porque conceituar algo já é um problema, né? O fato de querer conceituar, o desejo de querer limitar num espectro de linguagem, já é uma problemática, né? Mas nós dizemos o seguinte: se formos radicalizar e a raiz, a essência, em primeiro lugar, somos espíritos, somos criação divina, portanto, em nós já está o potencial da perfeição, né? O potencial pode não estar manifesto, que é o caso humano. Então, somos divinos e estamos humanos. Diz um filósofo que isso já é a doença. Estar humano já é a doença. Por quê? Porque não está divino ainda. É divino, mas não se manifesta divinamente. Esse é um filósofo alemão, psicólogo alemão, aliás, Thor Detlefsen, melhor dizendo. Ele não é espírita, mas ele pensa com essa linguagem, essa possibilidade. E aí nós temos gradações dos conceitos de saúde, dentro de uma ótica eminentemente evolucionista. O que seria a saúde? Viver plenamente em Deus. Definição teológica. E bonita. Viver plenamente em Deus. Isso é a saúde. É a bem-aventurança, é o deleite, vai ser o estado nirvânico, a vivência luminosa. Mudam os termos nas várias áreas do conhecimento, mas a ideia básica é essa. Bom, mas nós não estamos lá, nesse estágio evolutivo. Então nós reduzimos esse conceito e criamos, nas nossas conversas lá na Sociedade Holland, que é uma sociedade que eu coordeno também, é o seguinte conceito: saúde no estágio humano, eu digo estágio humano, é realizar a máxima possibilidade do seu potencial, que é divino, mas está no estágio humano, em todas as circunstâncias da vida, históricas, sociais, biológicas, espirituais, de um modo geral. Então, realizar o máximo potencial. Isso equivale a dizer que eu não posso olhar as formas como parâmetro, o corpo, isto, aquilo, mas é o máximo potencial. Isso nos remete a uma ideia do espírito André Luiz, que é o completista. Isso é que é saudável. É o indivíduo que, nas circunstâncias existenciais, ele consegue realizar as oportunidades que lhe aparecem em mais de 95% dos casos, provocando nele próprio uma ascese, uma evolução da sua manifestação. Então isso já é um segundo conceito. Há um terceiro conceito que já é mais próximo da gente, que é o estado de bem-estar biopsíquico, sócio, espiritual, ambiental. Esse aí é função também do estágio evolutivo, porque eu posso ser um indivíduo com manifestações primitivas e estar muito bem, bem-estar biopsíquico, sócio, espiritual. Eu posso ser um serial killer, e achar que está tudo ótimo, me sinto muito bem com essas histórias todas, estado de bem-estar, mas para a sociedade ele não vai ser nada normal, vai ser patológico de um modo geral. Então, repare que há uma gradação razoável de complexidade dos conceitos. A gente escolhe aquilo que a gente chama factível. O que é viável? Que conceito é praticável? Nesse instante, que é a instância básica da experimentação, da experienciação. Então, provocar o máximo de felicidade. Hoje o conceito de bem-estar está ampliado para a felicidade nas circunstâncias dadas. Isso não garante necessariamente um alto grau de evolução, porque a felicidade depende do horizonte que a pessoa é capaz de imaginar. Você vê, você está discutindo aqui o que a Organização Mundial de Saúde está tentando e a cada ano ela vai aprimorando. No estágio atual ela coloca biopsico, sócio espiritual. O Ministério da Educação no Brasil coloca biopsico, sócio ambiental. O espiritual dele não aparece nítido, deve estar dentro do modelo de psicológico, né? O espiritual dele é uma expressão do psicológico. No nosso caso, espírita o centro é o espírito. A matriz de tudo é o espírito. Então é o espírito que a gente tem que
avaliar e verificar como é que ele está. A matéria é trânsito, é passagem. Falar de saúde é algo agradável, porque você está sempre caminhando para o promissor, né? Você vai falando da felicidade, do bem-estar, e nós vamos, ao longo do tempo, idealizando, né? É por isso que isto vem mudando conceitualmente ao longo dos tempos. Quanto mais as expectativas aumentam, mais os conceitos mudam. Mas existe o antônimo da saúde, né? Que é aquilo que nos impacta diretamente, uma vez que você bem respondeu na sua primeira pergunta, né? Que nós fizemos a você, o fato de sermos um espírito morando num corpo. E o nosso corpo tem as suas fragilidades, né? Ele tem a sua situação natural. Então, nós vamos entrar numa conversa que nós vamos falar do antônimo da saúde, né? Que é da boa saúde, nós vamos falar um pouco de doença, que é algo que assola inúmeros lares, inúmeras famílias, inúmeras situações sociais que nos afrontam e que nos defrontam conosco mesmo. Aí eu te pergunto, com uma forma de conceituar, você já disse que isso é meio complicado, mas como nós podemos conceituar doença? Doença, aí podia repetir o processo teológico, filosófico e biológico, dizer o seguinte: doença é tudo aquilo que é estagnação no processo evolutivo e, portanto, não é a realização do seu próprio potencial. Doença seria isso, né, basicamente. Claro que vai chegar um estágio que doença é desordem, né, desordem física, desordem mental, desordem social, desordem segundo um certo padrão de possibilidades. Porque eu posso lhe dizer que a complexidade é de tal ordem que hoje existe um conceito chamado normose. O que é normose? Normose é aquilo que todo mundo pactuou como válido, mas é uma patologia. Exemplo, o uso do cigarro nos anos 50 e nos anos 60. Sim. Era uma normose. Aliás, era uma normose que se considerava um ato de autoafirmação, de identidade juvenil, de não sei. É uma normose, quer dizer, embora todo mundo convencione que pode e deve, é uma patologia. Hoje, o álcool é uma normose. O uso do álcool é uma normose. Você criar uma estrutura social que estimula o uso do álcool permanentemente e diz que beba com moderação. O problema é o critério de moderação para começo de conversa. E depois é o fato de que quem bebe muda o critério de moderação na hora que está bêbado. Essa história toda. Então, isso é uma normose. Quer dizer, é aceito como um pacto social e é uma normose. Por outro lado, o inverso. Fenômenos paranormais, anímicos, mediúnicos. Já deu fogueira, queimaram as pessoas, já deram atitudes institucionalizantes de loucura, já deu muita coisa. Quer dizer, aí é uma espécie de não aceitação. O normal é uma consciência restrita ao mundo sensorial. Isso é uma normose. Imaginar o mundo como um mundo físico limitado ao espaço-tempo newtoniano é uma patologia. Mas a patologia todo mundo está envolvido e a gente chama de normose. Né? Você vê como é complexa a situação. Depois há um problema cultural. Por exemplo, há um livro muito interessante, A Louca e o Santo. A louca mora em Paris, o santo mora num pequeno burgo na Índia. Os comportamentos são idênticos, mas em Paris ela estava numa sociedade ocidental e aquilo era negativo. As visões que ela tinha, as percepções. Ela foi internada e passou 20 anos internada no hospital psiquiátrico. Os mesmos sinais e sintomas na Índia foi tratado como uma revelação divina. E o indivíduo era, no contexto dele, um indivíduo de alto padrão. Quer dizer, a depender da cultura, você já redefine os valores da normalidade. Principalmente na área mental, né? Uma situação cultural. Na área mental isso é muito comum. Mas tem coisas físicas, por exemplo. A interpretação do sintoma. Existe na China, existiu, agora não tem mais, um caramujo que aliás, um xistosoma chamado hematóbium, que ele ficava na bexiga. E o que é que acontecia? Quando o indivíduo era jovem e tinha esse xistosoma,
os primeiros sintomas da puberdade vinham com uma alteração nessa área orgânica, e ele urinava sangue por causa do xistosoma. Era a hora que ele estava na puberdade, estava ficando adulto, e ia ejacular. Urinar sangue lá era um sucesso, porque indicava que ele agora é homem. Cá, você ia correndo por urologista pensando numa patologia de alto nível. Repare como há uma diferença cultural significativa. É claro que era uma limitação do conhecimento da época da China, mais ou menos dos anos 50, dos anos 60. Mas repare, a interpretação é bem diferente. Então a gente precisava ter um padrão de normalidade que levasse em conta que toda normalidade é existencial, transitória, em função da ascese, da manifestação do espírito. Né? Então, o que hoje parece normal, amanhã pode estar inteiramente superado nessa situação. Daí porque a gente tem que ter cuidado com dizer que é normal, porque pode ser simplesmente normótico e atrasado. Bem, nós caminhamos para um conceito de saúde, entramos numa forma de entender a doença e agora nós vamos entrar num outro aspecto. Nós somos um espírito que tem um corpo e sentimos dor. E a dor é um sinal claro de uma manifestação, um alerta de que algo não está bom. Tem coisas que doem no corpo e tem coisas que doem na alma e tem coisas que doem no emocional, no psicológico. E tudo isso é um chamativo para nós, porque a dor incomoda. E não incomoda pouco, ela incomoda muito. É claro que limiar de dor é algo muito variável para cada um. De toda essa forma de entender, qual a doença que é mais impactante, que mexe mais profundamente com o espírito encarnado? A que brota na alma, a que brota no corpo, a que manifesta o emocional, a que manifesta o psicológico? Porque o nosso telespectador está em casa e ele tem uma dor. Hoje existem aquelas dores que se difundem por todo o corpo e que é tratado com um determinado tipo de medicamento ligado intensamente a questões neurotransmissoras de produção de serotonina na estrutura do sistema nervoso central. Então, ele está em casa, está lá. O que o espírita pensa disso? Então, como é que você pode? É lógico que eu abri muito, você, por favor, nos ajude a entender essa questão de doença do corpo, doença da alma, que poderíamos dizer do espírito, e as doenças que têm reflexos emocionais e psicológicos. Olha, a pergunta que você está fazendo, que eu sei que é assim que o leigo faria, ela já tem alguns pressupostos. E um deles que você está colocando é o pressuposto da separatividade entre as partes. Como se o corpo fosse algo separado da alma, que no caso aqui eu vou traduzir com outra linguagem, o perispírito, que é a nossa linguagem bem espírita, e do espírito em si. Né? Aí nos remete a uma compreensão didática, racional, analítica, que é o modo como nós trabalhamos no Ocidente para entender a realidade, de espírito, perispírito e corpo. Temos aí. E você acrescenta ainda dimensões da manifestação. Você colocou, por exemplo, emoções. Nós podemos fazer isso de uma forma mais complexa, porque é uma forma de entendimento nosso, dizendo que nós somos seres, a nossa manifestação é multidimensional, corporal, mental, emocional, valorativa, né? Valorativa, volitiva, né? A vontade entra nesse aspecto, uma dimensão imaginativa, e que além disso nós temos outras dimensões que são mais complexas, que são relacionais, sociais, ecológicas. Isso é a multidimensionalidade do ser. Qual é o nosso problema atual? Nosso problema atual no pensamento na área de saúde é que nós, ao fragmentarmos essa compreensão em dimensões, nós a separamos. E ao separarmos, nós criamos uma espécie de lacuna que não nos permite ver adequadamente.
Nós especializamos tudo, mas especializamos sem perceber a integralidade das coisas. Qualquer que seja a patologia rotulada, identificada, ela não pode ser somente biológica, somente social, somente psicológica, porque o ser é inteiro, ele não funciona separado. A mente nossa, que é fragmentadora, porque está no estágio racional analítico, é que fica separando o corpo de emoções, daquilo e daquilo. Não existe isso. Quer dizer, nós dizemos que na concepção da integralidade, tudo isso é uma manifestação única que se espraia por diferentes dimensões a partir da percepção do observador. Eu vou lhe dar um exemplo, né, de fragmentação. Com o hábito na área médica, se chegou a um ponto que as pessoas passam a ver pedaços do corpo, né? Pedaços do corpo, né? Se especializa tanto. E uma cena humanística bem clara aconteceu no Hospital da Bahia quando o residente disse: olha, está indo para o centro cirúrgico o baço do leito 1 para ser operado. Baço do leito. Aí o preceptor da pós-graduação perguntou: e o paciente vem que dia? A ironia era para mostrar como se especializou tanto que você só está enxergando o baço que precisa ser retirado, que era o motivo do ato cirúrgico que ia ser realizado, né? Mas a mesma coisa, o corpo inteiro ele. Olha, ninguém chega no consultório e trouxe aqui meu corpo porque está com um problema, não é meu carro. Eu vim junto, né? Eu estou presente, eu estou atuante. Então eu venho com minha dimensão emocional, valorativa, corporal, tudo de uma única vez, né? E aí vocês podem perceber que o sofrimento, que é mais que uma dor, porque existem sofrimentos que não são dores. Por exemplo, falta de ar não dói, mas quem é que mas incomoda? Incomoda. Então o sofrimento, de um modo geral, ele é na totalidade do ser, o tempo todo. E começa pelo sistema de crenças. Por exemplo, se eu creio que aquele médico pode me dar uma má notícia, já fica alterado. Sim. Por isso que eu digo que uma das grandes causas de sofrimento hoje chama-se exame preventivo. Né? Você faz um exame preventivo de mama, daqui a 8 dias eu lhe dou o resultado. 8 dias de angústia. Você já está sofrendo. E quando o médico lhe diz, você não tem nada, que alívio. Alívio do nada, porque não tinha nada mesmo. É alívio apenas da angústia, da possibilidade de um adoecer que você não gostaria de estar. Há uma crença subjacente. Né? Por outro lado, o extremo oposto. O indivíduo que não acredita na validade da vida ou acredita que a vida pós-morte pode ser vivenciada de forma muito especial, muito agradável, após uma morte física heróica, ele bota umas bombas, se mata e não sofre do jeito que você está pensando. Não é assim? O homem-bomba, ele não sente o sofrimento como a gente sente, tanto que ameaçá-lo de morte é piada. Eu vou me matar, porque não, antes disso eu mato vocês juntos todos e morro, não é problema. Eu não vou sentir a explosão como o outro sentiria. Você vê que o sistema de crenças é o balizador de toda a questão do sofrimento, da angústia, e tem repercussões na própria pessoa. Se eu acredito numa medicação, ela funciona diferente se eu não acredito. E eu dou um exemplo prático. Quando eu era médico residente, uma pessoa de nível intelectual elevado, estava internado no Hospital das Clínicas, um juiz de direito, com um broncoespasmo, uma crise de asma que não passa com nada. À época, a gente tinha menos medicações e geralmente eram broncodilatadores, remédios para dilatar os brônquios. Ele chegou com a lista de 16 broncodilatadores, nomes comerciais, evidentemente. Eu tomei tudo isso, não resolve nada, ele internado. Eu disse para ele que era de noite, que ia dar uma medicação que faria ele melhorar bastante. A medicação chamava-se HC. Tinha uma medicação exclusiva de uso hospitalar, não podia ser vendida, nada. Era de laboratório interno, que era para esses casos que não respondiam aos broncodilatadores. E dei uma pílula. Ele estava cheio de sibilos logo depois, 1 hora depois, ele estava dormindo. Eu, ao escutei, os sibilos tinham praticamente todos desaparecido. O HC funcionou muito bem.
Só que o HC era beiju, mandioca, que não tem nenhum efeito broncodilatador. Para você mostrar como o psíquico e o físico, não é ele imaginou que melhorou. Eu verifiquei que o broncoespasmo desapareceu. Então, essa separação, ela é inadequada. Alguém me perguntou um espírito, acho que Emmanuel respondeu sobre isso, mas se for escabiose, sarna, não é sujeira? Mas tem um problema psíquico aí, tem uma questão. É sobre higiene. O que a mente chama de higiene, o que a mente chama de cuidado corporal, tudo isso está envolvido nessa história. Então, a tendência nossa hoje é fazer o que dizemos é uma abordagem integral. Como a palavra integral ficou desgastada, hoje a gente usa o termo abordagem holonômica da saúde. Não usamos holística porque holismo no Brasil virou esoterismo especializado, né? Então é a abordagem holonômica de totalidade. Você vê o todo, tenta perceber o todo e tenta perceber as partes. Isso vai dar mais trabalho, claro, mais desenvolvimento da própria consciência. Porque para perceber o todo você tem que sair do seu estágio mental, racional, analítico, tradicional. Porque a soma das partes não vai dar o todo. Não se concebe. Olhando as partes, você não consegue enxergar o todo. É só olhar na química, estude hidrogênio, estude o oxigênio. Você nunca vai saber o que é água. A fragmentação, você sente ser um problema para a medicina? Hoje, ou para o ser humano? Hoje é um problema. Já foi uma grande solução para aprofundar saberes. Já no início do século XX, a fragmentação não era tão grande como hoje. Hoje, no Brasil, temos 60 especialidades médicas e 40 sub-áreas de especialização. Então você vai hoje no oftalmologista e diz, não, isso aí é retina, eu não sou retinólogo, você tem que ir no outro. Aí você vai no outro. Só que o todo, o velho clínico, aquele que enxergasse a totalidade, que é outro processo mental completamente diferente da especialização, esse a gente não estimulou nos últimos 400 anos, que é os anos de ouro da ciência e da especialização. Daí a crítica que um filósofo inglês fazia, e dizia o seguinte, cada vez mais sabemos mais sobre cada vez menos. Chegará o dia que saberemos tudo sobre nada. O programa Visão Espírita recebe André Luiz Peixinho, balieiro, e a nossa conversa está agradável. Esperamos que você esteja compreendendo a nossa visão espírita de como entendemos o que pensamos. Você ouviu aqui inúmeras informações dando a clareza de que somos um espírito que tem um corpo e é este todo que se move em todas as suas formas de manifestação. Então, nos acompanhe, assista assista o próximo, que a nossa conversa, a nossa troca de informações continua. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.